Olá pessoal, meu nome é Henrique Francisqueto, sou advogado tributarista e um dos sócios aqui da Escola Brasileira de Tributos. O IABT Comenta de hoje vai ser sobre o contencioso tributário após a reforma tributária. Seria o fim da era dos litígios ou novas oportunidades? Bom, pessoal, esse EBT Comenta, na verdade, ele é fruto de alguns pensamentos assim que eu venho refletindo nas últimas semanas, e envolve tanto a questão da própria reforma tributária atualmente em análise no Congresso, a PEC 45, né, como também algumas situações até culturais que a gente vê acontecendo nas últimas semanas. Bom, primeiro a questão da origem do litígio, né, da origem do grande contencioso tributário brasileiro. Bom, é fácil dizer, olha, o Brasil tem um contencioso tributário muito grande, uma fatia muito expressiva do PIB, muito maior do que os outros países muito maior do que os países da OCDE. E qual seria a origem disso, né? A culpa deve ser dos advogados tributaristas, né, que ficam criando essas teses e levantando essas discussões no judiciário. Bom, para quem já conhece um pouco da matéria, ou já estuda o direito tributário há algum tempo, sabe que não é bem assim, né? Na verdade é que a gente tem hoje hoje não, né? Há décadas é que existem situações e projetos de lei que são reconhecidos como inconstitucionais ou ilegais numa interpretação sistemática do sistema tributário como normatizado em determinado momento, e que isso não impede a aprovação do projeto de lei, não impede a aprovação da PEC, por motivos políticos, né? Então, os projetos acabam avançando, mesmo quando as áreas técnicas do próprio Senado ou da Câmara dos Deputados apontam que existem inconstitucionalidades, né? E 10 anos depois, se eventualmente o judiciário reconhece essa inconstitucionalidade, todos se surpreendem, né? Poxa, mas aquilo já havia sido levantado pela equipe técnica ainda na época da produção da lei. Vale aqui também destacar que vale a pena, né? Vale a pena arrecadar tributo ilegal e inconstitucional do ponto de vista do governo, porque a questão do litígio, o resultado de um litígio tributário é sempre incerto, então eu garanto a arrecadação e pronto, né? A interpretação é muito abrangente, né? Muitas vezes a interpretação de uma norma. Mas pontuando aqui alguns exemplos rápidos: exclusão do ICMS de PIS/COFINS, uma tese foi debatida desde os anos 90, foi pacificada quanto ao mérito em 2017, e então surgem novas discussões relacionadas à metodologia de cálculo que levantam a tese até meados de 2021, quando a gente tem uma pacificação finalmente. Então, depois de mais de 4 anos, novamente a gente busca a pacificação da forma de cálculo. E então agora, 2023, a gente tem uma nova repercussão dessa tese, que é a questão do ICMS da base de cálculo dos créditos de entrada de PIS/COFINS, né? Então você vê uma tese dos anos 90, ela ainda não está completamente pacificada, ela ainda ganha novos capítulos até hoje, 2023, né? Para janeiro desse ano, com a medida provisória que foi criada para a exclusão dos créditos ICMS de PIS/COFINS das entradas, né? E isso que para mim é um grande absurdo, mas enfim. Agora a gente está vendo situação parecida com a subvenção para investimentos, essa nova medida provisória 1185, onde se buscou adaptar a legislação ao entendimento da Receita Federal, e aí você trouxe novas interpretações sobre o que caracteriza uma subvenção passível de exclusão da base de cálculo do IR, não cabendo mais então a exclusão da base de cálculo da CSLL, trazendo outras restrições quanto à implantação do projeto, expansão que deve ser realizado pela empresa de forma prévia, necessidade de habilitação do crédito antes do aproveitamento. Então você vê que surgem diversas novas exigências, né? Bom, mas e no projeto da reforma tributária isso se pacifica? Olha, como bem descrito pelo Bruno Romano aqui em uma das suas últimas colunas nessa nossa série especial da reforma tributária, na verdade vão surgir inúmeras novas discussões, na minha opinião, na opinião dele e na minha opinião também, né? Porque você tem, por exemplo, figuras como o tal do imposto seletivo, que vem sendo criado na reforma tributária e que visa tributar ali, então, aquelas mercadorias, aqueles serviços que façam mal para a saúde, para o meio ambiente, um texto bastante genérico, né? E aí vem a provocação. Bom, o que faz mal para a saúde e o que faz bem para a saúde, né? Mesmo uma bebida alcoólica, por exemplo, há pesquisas científicas que apontam benefícios à saúde, né? No vinho, por exemplo, ou até na cerveja, quando consumidos com moderação. Você vai ter a situação do ovo, por exemplo, o ovo de galinha como alimento que na gema ele acaba sendo muito ruim para a saúde em razão do colesterol, mas a clara é boa. Então, o que pode ser tributado no imposto seletivo, na verdade, vai ser mais uma vez um critério, interpretação, uma definição que vai ser feita via lei complementar, lei ordinária,
enfim, e vão surgir novos litígios. Então, é curioso porque parece que todas as alterações legislativas e as normas que são criadas, elas são criadas de uma maneira muito unilateral, né? O próprio governo detentor ali da competência tributária, ele normativa e ele legisla de acordo com os seus próprios interesses. E a gente vê pela previsão orçamentária de 2024 que o interesse é ter muitas receitas extras para compensar os gastos do governo federal, né? Isso falando de governo federal. Então, você vê que existe uma intenção de arrecadar, o texto todo ele é pensado dessa forma, ele distorce as demais normas para fins de arrecadação e então é que surgem os litígios e surge o contencioso tributário. Então, para sintetizar, bom, na minha opinião, com a reforma tributária haverão novos litígios, um novo contencioso, o que é ruim para o país como um todo. Para os colegas na área tributária acaba sendo oportunidade de trabalho, mas fica aí a reflexão, né? Qual será a verdadeira origem desse problema, né? Será que é mesmo culpa do contribuinte que busca, então, defender o seu direito de propriedade, de que ele não seja tomado pela via dos tributos, né? Pelo ente estatal, e garantir, então, os limites da arrecadação em prol do seu direito de propriedade? Ou será que, na verdade, a culpa disso tudo é do próprio ente estatal, que muitas vezes está mais preocupado em arrecadar do que criar um sistema normativo coerente? Fica a reflexão, deixa sua opinião nos comentários. Obrigado pela atenção.